vamos adorar o Senhor. Aliás, este é o mês de abril. Abril quer dizer aniversário da Líber. Nós estamos celebrando, irmãos e irmãs, 112 anos da nossa história. Então, não é apenas uma questão de recapitular história, dados históricos, fatos históricos. Na realidade, quando nós nos lembramos, nós revivemos aquilo que tem acontecido. Então, quando nós dizemos que queremos adorar a Deus, como acabamos de receber esta exortação à adoração, nós estamos dizendo que desejamos nos recordar, revivendo aquilo que Deus tem feito por nós, como igreja, desde aquele distante, longínquo, dia 30 de abril de 1909. E agora, 112 anos depois, nós somos a geração deste aniversário da igreja. Então, anote na sua agenda, como o diácono Miguel acabou de mencionar, dentro das nossas celebrações dos 112 anos, que já estão vindo desde o começo do mês, quando juntos celebramos a ordenança da Ceia do Senhor, em 2 cultos no mesmo domingo, o domingo da ressurreição de Jesus, e de lá para cá as atividades têm procurado apontar para estes 112 anos da presença de Deus entre nós. Então, anote aí, nesta próxima quarta-feira, teremos o musical do Eduardo e Silvana, um casal muito estimado e amado nosso e de todo o povo de Deus do Brasil, membros da nossa Igreja Batista da Liberdade. Então, nós vamos ouvi-los apresentando-nos uma cantata que é exatamente sobre o Natal, Emanuel, e também sobre a Páscoa e sua rude cruz. Eles compuseram essa cantata, esse musical, exatamente com esses 2 focos. O berço do Senhor Jesus, portanto, Emanuel, e o túmulo vazio do Senhor Jesus, portanto, a sua gloriosa ressurreição a partir da sua rude cruz, nesta próxima quarta-feira, durante o nosso culto. Teremos também mais 2 quintas-feiras de oração para os homens da igreja, meninos, adolescentes, jovens, senhores, todos os homens convocados às 22 horas, das 22 às 23 horas, homens diante do trono. Teremos no próximo domingo, pela manhã, a presença entre nós para nos ministrar a palavra do pastor doutor Luiz Saião, que é o atual diretor acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, como também pastor de uma de nossas igrejas aqui na cidade, Nações Unidas. Então, teremos a grande alegria de receber este grande homem de Deus que tem sido poderosamente usado pelo Senhor para ministrar a palavra de Deus. E no dia 30, será uma sexta-feira, é o dia do aniversário da igreja, dia dos 112 anos. Vamos ter um culto às 19 horas. Naquele culto estará pregando o pastor Fernando Brandão, que além de diretor executivo da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também de ser o atual presidente interino do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ele é um dos vice-presidentes da Aliança Batista Mundial. Uma vez que o nosso tema para este aniversário, Líber 112 anos juntos, nós estamos procurando trazer para nós, neste nosso alinhamento denominacional, a Aliança Batista Mundial, porque ela vai se reunir em julho próximo, de 7 a 10, no primeiro encontro virtual da Família Batista Mundial, o seu 22º Congresso totalmente na plataforma digital, e o tema será Juntos. Então, nós estamos trazendo este tema para o nosso aniversário da igreja, e o pastor Fernando Brandão, como um dos vice-presidentes da Aliança Batista Mundial para a América Latina, será o nosso orador. Os irmãos estão vendo atrás de mim, e eu vou agora sair para que vocês vejam este pôster. Ele é o pôster do nosso 112 anos. Vocês podem ver a foto, pode estar um pouquinho pequeno, mas dá para ver o nosso
do nosso santuário, do nosso templo, lá na Rua Santo Amaro, e o tema Juntos. E abaixo do tema nós temos a divisa na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, no versículo 6. O que nos mostra este tema é que a letra T, ela está sobressaltada, ela está bem destacada, porque ela quer dizer que nós estamos juntos em torno de Jesus. O T representa a pessoa de Jesus, porque ele tem o formato de uma cruz. Então, estamos juntos em torno de Cristo há 112 anos e queremos que neste mês esta presença do Senhor Jesus nos marque de uma maneira extraordinária. Outra tomada do mesmo tema, agora dentro do santuário da igreja. Juntos, juntos ao redor da cruz, juntos debaixo da liderança do Senhor Jesus Cristo, o nosso supremo pastor. Então, exatamente neste tema que nós estamos refletindo hoje à noite e também durante este mês, o tema estará nos nossos corações e na nossa mente. Juntos, juntos, juntos em Cristo Jesus há 112 anos. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 15. E eu vou fazer a leitura desses versículos enquanto você vê este tema juntos diante dos seus olhos. Romanos, no capítulo 15, começando com o versículo número 1, e iremos até o versículo número 13. Romanos, capítulo 15, de 1 a 13. E eu vou ler o texto da palavra e gostaria que você o acompanhasse também na sua Bíblia, seja ela no formato digital, no aplicativo da igreja ou numa Bíblia física, isto é, impressa, como eu a tenho em minhas mãos. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. E agora nós vamos ler o texto da nossa divisa, que é o versículo 6. Começando de novo no 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que assim vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito
Espírito Santo. Mais uma vez, nós estamos com esta palavra tema diante de nós. Liber, 112 anos juntos, isto é, juntos ao redor da cruz, juntos debaixo da autoridade de Jesus. Quando nós lemos este texto, estes 13 primeiros versículos de Romanos capítulo 15, há algumas lições que nos saltam aos olhos imediatamente. A primeira é a lição do amadurecimento espiritual. Então, nós podemos pensar juntos, levando em conta o amadurecimento espiritual. E agora nós vamos para o capítulo anterior, Romanos, no capítulo 14, e eu quero ler os 4 primeiros versículos. Romanos, capítulo 14, versículos 1 a 4. Lembrando-nos que o capítulo 15 ele está conectado diretamente ao capítulo 14. Daí a importância de nós observarmos o que Paulo diz aqui, nesses 4 primeiros versículos de Romanos 14. Acolham, mais uma vez, está usando o verbo acolher. Aliás, vamos até colocar de maneira contrária. Ele está usando o verbo acolher aqui, e no capítulo 15, como nós acabamos de ler, ele volta a usar o mesmo verbo. Então, o capítulo 14 começa com acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Nós sabemos que havia uma questão de se comer ou não carne, e etc. Então, aqui, Paulo está trazendo essa discussão que pertencia de maneira muito localizada à igreja em Roma, aos cristãos em Roma. Não é o nosso caso hoje, mas o princípio é o mesmo. É o princípio do acolhimento, e ele diz que vocês não discutam opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. É a segunda vez que ele está usando este verbo acolher. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, nesta primeira lição sobre juntos, levando em conta o amadurecimento espiritual, nós entendemos que, inicialmente, a questão do amadurecimento espiritual é muito individual. A maneira como nós nos amadurecemos, ou como nós nos desenvolvemos, como nós crescemos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, usando aqui as palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, quando ele diz: antes crescei na graça e conhecimento que há em Cristo Jesus. Se há uma coisa que nós devemos levar em conta quando pensamos no juntos, é que, embora estejamos juntos, o nosso amadurecimento espiritual, o nosso desenvolvimento na fé, ele não é uniforme. Por quê? Porque o amadurecimento espiritual, o crescimento na fé e na graça de Cristo Jesus é algo muito individual. Nós temos o nosso próprio ritmo como seres humanos. Por exemplo, na sua casa, você deve observar isto com as crianças, digamos, seus filhos, ou seus netos, seus sobrinhos, como eles têm o seu próprio ritmo de amadurecimento. Às vezes você pode dizer, mas o seu irmão, na sua idade, já fazia isto e aquilo, ou a sua irmã estava muito mais adiantada do que você nessa mesma idade. Mas não tem nada a ver isto, porque cada um de nós tem o seu próprio ritmo como seres humanos que somos. Nós não podemos exigir uma uniformidade de crescimento espiritual, ainda mais no campo espiritual. Se dentro do campo físico há parâmetros que os médicos usam, é evidente,
para orientar os pais e para saber se o crescimento está sendo sadio, mas é um parâmetro dentro de uma determinada escala, observo eu, ou tenho observado eu, de tal maneira que, quer você esteja mais aqui embaixo na escala, no meio da escala, acima da escala, dentro daquela escala, você vai ter o seu próprio ritmo de desenvolvimento. Na vida espiritual é mais complicado ainda, porque como é que você pode ver a fé no coração de uma pessoa? Como você pode ver a fé dentro de um ser humano e a maneira como ele crê em Deus? É impossível, apenas Deus conhece o nosso coração. Mas se nós queremos estar juntos, como temos estado juntos há 112 anos, nós precisamos levar em conta que o amadurecimento espiritual, e Paulo fala daqueles que são fortes na fé, aqueles que são fracos na fé, isto varia de pessoa para pessoa. Tanto é que Paulo diz logo no primeiro versículo do capítulo 14, acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Paulo está dizendo que há, inicialmente, uma questão de convicção pessoal. Eu tenho as minhas convicções, você tem as suas convicções, e é claro que nós desejamos, você e eu, é que as nossas convicções estejam baseadas na palavra de Deus, de onde provém o alimento para o nosso crescimento espiritual. Mas Paulo mesmo diz, não vamos discutir opinião, não vamos discutir convicção, porque nós entraremos numa discussão interminável. Ele diz, acolham, porém, não para discutir opiniões. Por quê? Porque o nosso amadurecimento espiritual é algo individualizado. Cada um de nós vai ter o seu desenvolvimento à luz do seu próprio envolvimento com a palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, no envolvimento na vida de oração, e isto vai variar de pessoa para pessoa. Consequentemente, nós devemos estar juntos, mas não para discutir opiniões. Nós sabemos muito bem disso, que há certos assuntos que não devem ser discutidos porque as opiniões são tão acaloradas muitas vezes. Por exemplo, o futebol. Quantas vezes as pessoas, até as mais amigas, acabam tendo verdadeiros confrontos, embates pessoais por causa de um resultado de um jogo, ou por causa da paixão que tem por este time ou aquele time. Então, este é um dos assuntos, peguei o futebol, porque eu creio que, pelo menos dentro da cultura brasileira, entendemos muito bem isso. A gente não vai discutir estas paixões, estas opiniões, o gosto de cada pessoa, isto é individual. E no campo espiritual é a mesma coisa. Nós temos um ritmo nosso de crescimento e de desenvolvimento de nossa vida cristã. Então, podemos nos acolher uns aos outros, devemos nos acolher uns aos outros, mas não devemos entrar em discussão por causa de opiniões. E o apóstolo Paulo, ele vai até um pouco mais distante, dizendo, quem é você? E eu agora aplico isso a mim mesmo. Quem sou eu para julgar o meu irmão e a minha irmã em Cristo? Não, quem sou eu? Para o seu próprio dano, ou melhor, para o seu próprio dano dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, se eu estou lidando com alguém que está dentro de uma determinada perspectiva espiritual, que pode variar da minha, o fato é o seguinte, quem sou eu para julgar o meu irmão? Ou quem é você para julgar ao seu irmão, a sua irmã em Cristo Jesus? Paulo diz, é o dono dele que vai fazê-lo ficar em pé, porque o Senhor é poderoso para manter esse irmão em pé. Certa ocasião, um amigo meu me disse que alguém, conversando com ele, alguém igualmente crente, conversando com ele, fez a seguinte pergunta, você quer que eu lhe diga como fulano de tal vai cair? Está pensando em termos espirituais e morais. E esse meu amigo respondeu, não tenho o menor interesse nisso.
Quando você souber como ele vai ficar em pé novamente, aí eu gostaria de ouvir. Mas eu não tenho nada a ver e não quero saber se ele vai cair, quando vai cair, como vai cair. É o que Paulo diz aqui. Quem é você? Quem sou eu para julgar o nosso irmão em Cristo? Ele pode ser alguém fraco na fé, pode ser alguém imaturo na fé, pode ser alguém que poderia, e quem sabe até deveria, estar um pouco mais desenvolvido pelo longo tempo em que tem estado nas igrejas, ou pelo menos numa igreja, mas ainda assim, Deus vai mantê-lo ou mantê-la em pé. Quem sou eu para julgar? Então, nós precisamos, como igreja, estar juntos em torno da cruz de Cristo, debaixo do senhorio de Cristo, mas levando em conta o amadurecimento espiritual e o fato de que nós não podemos julgar o nosso irmão e a nossa irmã em Cristo. Qual é a chave, então, para que nós assim caminhemos juntos? No mesmo capítulo 15, nós já lemos, e volto a ler agora, nos versículos 1 a 5. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ele está trazendo o exemplo do Senhor Jesus. Exemplo muito claro. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim, pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o nosso exemplo, irmãos, é Jesus. Ele não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, ele se deu a si mesmo. Por nós, por mim, por você. Ele é o nosso exemplo. Ele nos acolheu, pecadores como somos, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele não esperou que nós tivéssemos uma melhora espiritual, ou que nós fizéssemos uma reforma no coração. Não, Jesus nos acolheu como nós estávamos, em nossos pecados e delitos, e nós também devemos acolher o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo, como o nosso irmão e a nossa irmã está. Por quê? Porque Cristo é o nosso modelo. E a palavra diz que Deus da paciência, o Deus da paciência e da consolação, lhes conceda o mesmo modo de pensar uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E agora vem o versículo 6, que é a nossa divisa, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero glorificar o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, então que eu tenha com cada um de vocês esta mente, esta mesma voz, este mesmo pensamento. Se nós estamos juntos através de Cristo Jesus, e é o nosso Deus e Pai que nos dá condições de assim nós caminharmos. Então, esta é a primeira lição. Juntos, levando em conta o amadurecimento espiritual. É um processo individual, devemos respeitar-nos mutuamente, uns aos outros, sem julgamentos e sem discutir opiniões. É o que Paulo diz aqui. Podemos divergir, é claro, podemos discordar, é natural. Mas o nosso coração, o nosso acolhimento, tudo isso está acima. Nós não vamos confundir as coisas. Nós vamos respeitar o nosso irmão, a nossa irmã, que pensa diferente de nós,
que tem uma ideia diferente da nossa, que tem uma opinião contrária à nossa. O nosso não à opinião da pessoa não é um não à própria pessoa. Acolham-se, porém, sem discutir opiniões e sem julgamento. A segunda lição é que nós estamos juntos levando em conta o acolhimento mútuo. Nós temos usado este verbo já algumas vezes, desde o capítulo 14, aqui no capítulo 15 também. Então, nós queremos estar juntos, mas levando em conta este acolhimento mútuo. É evidente que acolher não é o mesmo que concordar em tudo com a pessoa que estamos acolhendo. Isso a gente sabe. Nós acolhemos uma pessoa sem necessariamente concordar com as opiniões dela. Nós acolhemos uma pessoa sem necessariamente aceitar os procedimentos dela. Nós acolhemos uma pessoa sem necessariamente concordar com a sua maneira de ser. Nós acolhemos. E é o que a palavra diz, nós acolhemos. Agora, nós acolhemos para a glória de Deus, como o apóstolo coloca aqui. Portanto, isto é versículo 7, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. Então, quando você me acolhe, como eu sou, com as minhas opiniões divergentes das suas, com a minha maneira de encarar a vida diferente da sua, você está me acolhendo para a glória de Deus. Quando eu acolho você, eu estou acolhendo você para a glória de Deus, porque foi em Jesus que você e eu fomos acolhidos pelo Senhor. Então, o nosso acolhimento é para a glória de Deus. Às vezes temos medo da palavra acolhimento, como se ela fosse uma espécie de carimbo em tudo aquilo que uma pessoa faz, da maneira como a pessoa age, nos seus valores, no seu comportamento. Não. Nós estamos acolhendo, estamos recebendo, estamos sendo hospitaleiros. E nós estamos visando, sobretudo, a glória de Deus, porque assim Jesus nos acolheu também. E naquilo que Jesus me prepara e me capacita, eu quero fazer de tudo para que as pessoas que eu acolho também se desenvolvam espiritualmente e cresçam na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Os versículos 8 a 12, por exemplo, nós vemos que Jesus acolheu os gentios, ele acolheu os judeus, procurando o quê? Cumprir as profecias. Veja aqui nos versículos 8 em diante. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, portanto, as profecias todas, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. E então vem aquelas citações que eu li há pouco, de textos do Antigo Testamento, mostrando como em Jesus, no cumprimento das profecias do Velho Testamento, o povo, tanto judeu quanto gentio, todos acolhidos pelo Senhor Jesus, cumprindo assim a profecia messiânica, ou as profecias messiânicas, pois foram várias aquelas que apontavam para a vinda do Messias, do Cristo, do ungido de Deus. E no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele então nos diz o que Deus faz conosco e qual deve ser a nossa resposta a ele. Então, juntos, como igreja, 112 anos, levando em conta o amadurecimento espiritual, juntos há 112 anos, levando em conta o acolhimento mútuo para a glória de Deus, e agora, juntos recebendo o que Deus tem para nós. E o Deus da esperança encha vocês. Então, o Deus da esperança há de me encher. O Deus da esperança há de encher você de toda alegria
e paz na fé que vocês têm. Isto é, Deus inunda o nosso coração com a alegria dele. Deus inunda o nosso coração com a paz dele, através da fé, para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, Deus, primeiro, ele me enche e enche a você de alegria, de paz. E nós, então, uma vez totalmente plenos dessa alegria e dessa paz na fé que vem de Deus, nós nos tornamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, nós não podemos nos conter na alegria, nós não podemos nos conter na fé, então nós extravasamos na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, podemos permanecer juntos há 112 anos. Há 112 anos que a nossa igreja tem enfrentado todo tipo de situação. Todo tipo de situação. E quando falo enfrentado, eu digo tem passado por todo tipo de situação. Todo tipo de desafio. Todo tipo de vitória. Todo tipo de preocupação. Todo tipo de alegria. Todo tipo de tristeza. É natural. É claro, isso acontece. Mas ela tem sido cheia da fé, da paz, da alegria, e nestes 112 anos ela tem podido extravasar a esperança no poder do Espírito Santo. Mas se falarmos apenas da igreja, estamos pensando, quem sabe, num grande grupo de pessoas. Vamos pensar, então, sobre a igreja em termos pessoais. Quando eu digo vamos pensar, não é dizer vamos refletir sobre isso, não. Vamos ver a igreja como cada um de nós. Então, que eu, como a igreja, cheio da fé, cheio da alegria, cheio da paz de Deus, eu quero extravasar de esperança no poder do Espírito Santo, para que todo aquele que chega a mim seja alguém discípulo de Jesus ou não, receba o impacto da esperança que inunda o meu coração. E sendo nós membros do corpo de Cristo e caminhando juntos em torno da cruz, debaixo da soberana vontade de Jesus, nosso Senhor e Mestre, nós vamos entender que nós crescemos espiritualmente em ritmo individual, vamos entender que nos acolhemos mutuamente uns aos outros para a glória de Deus e vamos extravasar de esperança, porque estamos cheios da paz e da alegria de Deus. Vamos orar. Senhor, só pedimos uma coisa, que tu cumpras a tua palavra entre nós. Ajuda-nos a caminhar juntos. Juntos no crescimento espiritual, porém com ritmos diferentes, mas juntos, sem julgamentos, sem pré-julgamentos, sem preconceitos, mas juntos. Senhor, ajuda-nos a caminharmos juntos num acolhimento para a tua honra e para a tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos juntos, extravasando a esperança que enriquece o nosso coração, porque tu nos encheste e continuas a nos encher de alegria e da paz na fé. Muito obrigado, porque há 112 anos estamos caminhando juntos, ou não teríamos chegado a este momento. No nome de Jesus. Amém.